vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez na Igreja Batista de Bragança. Me perdoem do pequeno atraso que tive. Vim de Campinas, peguei um daqueles trânsitos que vocês já devem estar acostumados na estrada ali do shopping, né? Estava chovendo um pouco, mas é muito bom. Quando eu estou começando a ficar meio constrangido quando eu venho aqui, porque agora está todo mundo muito magro, né? Fica meio que uma opressão social, né? Eu não gosto disso. Quando eu emagreci bastante no passado, eu emagreci muito em 6 meses. Daí eu descobri uma coisa, que eu perdi 6 meses da minha vida, me divertindo. E aí agora eu venho aqui, eu fico com essa opressão social sobre mim, dos magros, né? Mas vai passar. Eu vou lidar com isso no meu coração direitinho, pode deixar. Quando eu fiquei muito magro, irmãos, eu fiquei muito chato, porque você tem que tomar cuidado com o magro. Porque eu chamava a atenção de todo mundo, Alexandre. Eu não podia ver um gordo. Quando eu fiquei magro, eu vi um gordo e falava: você vai morrer, hein? Cuidado, você vai passar mal. Quando o magro fica, né, com vontade de chamar atenção, porque a vida inteira chamaram a atenção dele, né? Então aí ele fica assim também. Mas muito bem, eu quero considerar com você essa temática de propósito para o casamento. E para isso, nós vamos fazer exatamente o que o Alexandre propôs no início, na sua abertura. Nós vamos voltar os nossos olhos para onde as coisas começaram. Nada melhor na teologia do que começarmos do começo. Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 1. Eu não vou ler um texto apenas específico, mas nós vamos andar pelos primórdios, pela Gênese, os 3 primeiros capítulos. Mas o texto, obviamente, que eu quero focar o seu olhar é o famoso texto de 2:24 e 25. O homem e a mulher deixaram, né, pai e mãe, se tornaram então uma só carne, e eles viviam nus e não se envergonhavam. Quando eu ouço essa palavra propósito, eu confesso que já sou tomado com alguns temores, porque o propósito é muito marcado na nossa sociedade contemporânea pelo pragmatismo que traz essa palavra. Na verdade, nós vivemos a sociedade tecnocrata contemporânea nossa, a sociedade das realizações, a sociedade dos grandes empreendimentos. É uma sociedade extremamente pragmática, onde nós somos colocados no mundo, parece que o tempo inteiro, para realizarmos, para conquistarmos, para superarmos os nossos próprios limites, sermos alguém o tempo inteiro, né? Recentemente lançaram na internet daquelas viralizações que tem na internet do cringe. Lembram disso? O que era o cringe? Que você colocava na internet a questão da superação das gerações, as coisas que eram velhas, as coisas de tiozão que o pessoal fala, né? É o carro de tiozão, a roupa de tiozão, a coisa que não faz mais parte da geração dessa galera contemporânea, desse pessoal que está superando o tempo inteiro o que veio antes dele. Mas é engraçado que quando nós falamos de superações, nós sempre estamos falando de pragmatismos. Se você olhar, por exemplo, as grandes coisas clássicas do conhecimento da história, nós não falamos de superação. Uma obra de arte não é superada. As sinfonias de Beethoven, as obras de Bach não são superadas. A arte da Capela Sistina não é superada. Todas as vezes que algo fica cringe, todas as vezes que nós superamos alguma coisa, nós sempre estamos falando de algo pragmático, algo do mundo das realizações contemporâneas. Isso é muito perigoso. Sempre acreditamos que a vida é uma conquista que vai acontecer depois daqui. Somos colocados naquele famoso pêndulo do tédio que o filósofo Schopenhauer dizia, que nós sempre desejamos algo novo e quando conquistamos, ficamos tediosos do que conquistamos, então precisamos de um novo desejo para continuar vivendo e buscando algo novo. É a cultura do profissional desse tempo. Ele sempre tem um propósito. É um cara chato demais. Ele sempre está perseguindo alguma coisa, acordando 5 da manhã para nadar 1000 metros, depois ele dá uma corridinha no lago da cidade, e aí ele é de altíssimo rendimento, e ele está sempre produzindo, e ele nunca pode parar, e ele sempre está conquistando alguma coisa. E a vida é um eterno propósito. Isso entra muito na veia da nossa espiritualidade. Como se a vida cristã também fosse
constantemente uma conquista, propósitos que têm que ser alcançados. Isso está muito forte na igreja local. Nós somos assim com os nossos modelos ministeriais da igreja. Nós sempre estamos sendo chamados para fazer mais, produzir mais, conseguir mais. Fazemos na igreja como se os ministérios fossem uma espécie de balcão de RH, que a gente tem que atrair, a gente tem que treinar, a gente tem que selecionar e depois tem que reter ainda para o povo não ir embora. Isso é cansativo. Isso é muito cansativo. A gente faz isso com os modelos contemporâneos de igreja, porque as igrejas estão ficando cringe, né? Então a coisa de ser missional. Então o cara tem que fazer a igreja com a música X, com a pregação Y, com o jeito contemporâneo de funcionar. Tudo isso é muito cansativo. Tudo isso é do mundo do pragmatismo. Isso entra na veia da nossa espiritualidade. E aí nós começamos a acreditar que vida cristã ela é uma conquista. E vida cristã não é uma conquista. Vida cristã é uma herança. Nós começamos a acreditar que viver com Cristo é uma construção diária de esforço humano que fazemos, e Jesus não é um alvo a ser alcançado. Jesus é uma pessoa que nos tomou no alcance da sua graça e misericórdia. A vida tomada por esses propósitos contemporâneos é extremamente cansativa. A leitura da Bíblia fica extremamente humanista. É sempre o indivíduo que está indo, é sempre o indivíduo que está conquistando, é sempre o indivíduo que tem que superar uma coisa a mais. Nós lemos a Bíblia a partir de personagens bíblicos assim. Estudamos a história do José do Egito e terminamos com aquelas belas aplicações moralistas que fazemos muito para criança. Seja como o José do Egito. Gente, isso não é Bíblia, isso é heresia. Porque o José do Egito e qualquer outro personagem clássico das histórias que contamos para os nossos filhos é a mesma coisa. Se não houver uma mensagem evangélica, José não é o assunto da Bíblia, Davi não é o assunto da Bíblia. Pregamos com uma leitura extremamente humanizada do indivíduo, porque estamos tomados e movidos por uma leitura pragmática dessa geração, onde nós somos as peças centrais rumo a alcançar propósitos que essa sociedade nos autoimpôs. Fazemos isso com a espiritualidade. O propósito do casamento, o propósito da criação de filhos, e aí 5 passos para ser feliz com a criação de filhos, 10 conselhos para você ter um bom casamento. Tudo isso é muito cansativo. Lemos a Bíblia com essa leitura muitas vezes. Você pega, por exemplo, o texto das parábolas das coisas perdidas na Bíblia, lembra? As parábolas das coisas perdidas que falam do filho perdido, da moeda perdida, da ovelha perdida. E a gente prega mensagens maravilhosas falando do filho que se perdeu. Da moeda que foi perdida pela mulher e ela está procurando. Da ovelhinha, tadinha, que se desgarrou da senha e se perdeu. Mas a história das parábolas não é sobre filhos, moedas e ovelhas. Como as parábolas começam? Um pai que tinha 2 filhos. Uma mulher que tinha 10 moedas. Um pastor que possuía 100 ovelhas. A história não é sobre filhos, moedas e ovelhas. A história é sobre pais, mulheres e pastores, porque a história do Evangelho é sobre Deus, não é sobre um propósito que devemos alcançar. Por isso o casamento não é algo que nós construímos para alcançar um propósito que ainda não nos foi dado, pelo qual já não fomos alcançados. Mas essa leitura humanizada entra em nós em todas as esferas da nossa existência. Somos casados para ser felizes. O meu marido precisa se tornar um melhor marido. A minha esposa, deixa eu te contar uma coisa, essa é uma luta cansativa e que no final dela você não vai alcançar tudo o que queria. Não vai alcançar tudo o que você gostaria de alcançar. Porque o casamento, ele é uma felicidade e uma realização que está a priori anterior ao próprio casamento.
se você quer encontrar felicidade e satisfação na sua relação matrimonial, não procure nela, porque ela não é capaz de lhe oferecer. Ontem eu e minha esposa estávamos jantando, falei isso hoje de manhã, onde estava pregando hoje na Batista da Fonte, em Campinas. Ontem eu e minha esposa estávamos jantando juntos, foi nosso aniversário de casamento, fizemos 17 anos ontem, e nós estávamos conversando sobre a vida e chegamos a uma conclusão muito profunda e muito espiritual. Olha que conclusão bonita que a gente chegou. De que a gente está cansado de ser pai. Olha que coisa maluca. 13 anos sendo pai e mãe. Eu já estou entregando os pontos. A gente está precisando, né, de uma folga, a gente falou, e dividir um pouco a tarefa. Porque é muita demanda, irmão Alexandre, muita demanda. Muito alto rendimento, muito propósito para cumprir. É o filho mais novo que esse dia chegou para mim e falou assim: pai, meu videogame quebrou. O que tem? Quebrou? Eu nunca mais terei outro, porque você não pode comprar. Ele já definiu até minha condição social. Que drama. É a do meio que: pai, eu não quero estudar de manhã, porque nós tiramos da tarde, colocamos para amanhã, porque a nossa vida está toda organizada de manhã, e tem as amigas da tarde, e eu me vejo sentado numa mesa, convencendo uma menina de 10 anos que ela precisa estudar de manhã, como se ela fosse minha funcionária, eu tenho que convencer ela a cumprir meta. Cansa. Aí a adolescente que tem dia que gosta do cabelo, tem dia que não gosta. Eu posso resolver esses problemas. Eu dou um jeito, eu trabalho, peço para o meu filho extorquir o vô dele, e a gente compra um outro videogame. Eu organizo a vida, a gente dá um jeito e põe a minha menina de tarde. Posso pagar o cabelo que a minha filha quer, se ela quiser, a gente dá um jeito, que ela viu a amiga da escola igual. O problema é que isso não resolverá. Quando eu tiver um novo videogame, o horário da escola que quero, o cabelo que quero fazer, outros desejos virão. Outros propósitos serão impostos sobre nós. Outros pragmatismos da vida serão impostos sobre nós. E a minha esposa tem me dito algo que mexe comigo profundamente. Ela tem dito: Joel, nós podemos dar aos nossos filhos tudo o que eles quiserem ter. Nós podemos lutar para fazê-los as crianças mais realizadas e felizes. E no final, nós não teremos conseguido. Porque nós somos imperfeitos, nós somos insuficientes para fazer isso. Porque o que Ana Luísa, Isabel e Efraim procuram em nós, eles só podem encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Cuidado com os propósitos. Eles podem te individualizar, te pragmatizar, fazer do seu casamento um grande empreendimento logístico na transformação do marido segundo os seus ideais, da esposa segundo as ideias da igreja. Você pode querer que a sua esposa seja a esposa, o seu marido seja o mesmo marido que é o pastor da sua igreja, e ele não será, minha querida. Ele não é aquele homem. Você pode querer que a sua esposa seja igual àquela esposa que fala baixinho, que não grita em casa, que faz tricô enquanto todo mundo conversa. Ela não é. E matá-la em suas características, que sim, precisam ser transformadas em Cristo, mas em quem ela é. É trabalhar em um empreendimento humano, totalmente falido de saída. Porque o propósito, se é que existe, esta palavra cabe bem, está a priori de quem vocês são. Não é um alvo a se conquistar. Assim não é o Evangelho. De novo, o Evangelho não é uma conquista. O Evangelho é uma herança. Nós recebemos. Até na maneira como vemos salvação na Bíblia. Vemos a Bíblia como se a salvação fosse um movimento do divino ao indivíduo. Não é essa a narrativa bíblica.
Jesus salvou você, Jesus morreu por você, Jesus me alcançou. Jesus não está alcançando indivíduos na Bíblia. Leia as Escrituras e descubra, Jesus nas Escrituras está trabalhando no ambiente comunitário. Jesus não está alcançando homens e mulheres, Ele está juntando para Ele um povo do qual homens e mulheres fazem parte. O assunto não é você na história da redenção. O assunto é que o Deus eterno, no traço redentivo do Filho, Ele junta em torno do Filho, que é o cabeça, um corpo, um povo, uma nação santa, um povo para Ele chamar de seu e para deixar que esse povo chame de seu Deus. A salvação nem é um traço que pode ser lido na individualidade. Por isso, a salvação, embora se dê no ambiente do seu coração, ela precisa ser expressada no ambiente comunitário da igreja. Porque a salvação se manifesta com certeza e segurança, com reverberação dos dons no ambiente comunitário da igreja. E é nesse ponto que eu quero trazer os seus olhos para Gênesis. Com a mentalidade e o cuidado, o alerta deste pragmatismo maldito que a sociedade contemporânea nos traz e lega a nós e enfia na veia da nossa espiritualidade esta visão quase que egoísta, quase que individualista sobre nós e a nossa espiritualidade, sobre nós e os propósitos da nossa espiritualidade. Não é isso que Jesus está fazendo conosco. E eu quero mostrar para você, olhando para Gênesis, que o ambiente, não só do casamento, mas de toda a criação de Deus, é um ambiente aonde a sua individualidade só se pode perceber no plano redentivo de Deus, que é um plano comunitário. Não é um plano individual. Não é um plano para você. Não é personalité. Você não tem o black da salvação. Não tem propósitos que você possa alcançar porque você faz direito. É graça sobre graça de poder fazer parte de uma comunidade que o Deus eterno tem reunido ao longo da história. Olha como o texto de Gênesis 1 começa. Olha como ele começa num ambiente extremamente comunitário. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e criou terra. E a terra era sem forma, era vazia, as trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou luz de trevas. Até aqui, por enquanto. O que o Evangelho está nos mostrando é o papel do Deus triuno no ato criativo e criador de todas as coisas. O texto começa dizendo que o Deus eterno, o Deus Pai, criou todas as coisas no poder da sua vontade. Que o Deus Pai, que não é tempo e só por isso pode contar e criar tempo. Isso significa princípio em Gênesis. Princípio significa marcação temporal. Do nada, o ex nihilo, como falamos na teologia, antes de nada, antes de existir algo, quando nada era, só Deus estava. Por isso que nós não podemos dar a Deus contornos de existência, porque Deus não existe. Durma com isso, Deus não existe. Quem existe são nós. Somos nós que temos esses contornos medíocres da existência, contornos temporais, contornos de modulações temporais. Tempo é tudo aquilo que vem do ontem e vai para o amanhã, e por isso nos transforma, cai cabelo. Isso é tempo. Deus não é tempo, por isso não é existência. Deus simplesmente é. Ele é em si mesmo, é autoexistência. Não tem contornos de existência. E só porque não tem contornos de existência, pode contar existência no princípio, pode contar tempo no princípio, pode fazer marcação temporal, pode criar modulações de tempo sem que ele se envolva e seja tomado pelas modulações do tempo. Por isso que Tiago diz
que Deus é o Pai das luzes que não muda, em quem não há sombra alguma de oscilação. Porque só alguém fora do tempo pode criar e contar tempo no poder da sua vontade. O Deus Pai cria da sua eterna, perfeita, graciosa, misericordiosa vontade, repartindo conosco, com a humanidade, com toda a criação, o que é dele somente, porque antes de criar, só ele estava. Só ele. Deus Pai cria a partir da sua vontade. Mas ele cria a partir também de uma voz. Diz o texto no versículo 3 que disse Deus. E na teologia bíblica, a voz de Deus é a representação fiel do Filho e da ministração do Filho na história, desde a criação até a eternidade futura. O Filho é a voz que encarna a vontade de Deus na história. Jesus não é uma voz apenas da encarnação corpórea no tempo do Novo Testamento. Jesus é o Deus eterno que coexiste com o Pai, que é como o Pai, que é Deus tal qual o Pai. Um único Deus. Deus é 3 deuses. Aí você diz, Joel, o português está errado. Não, está certo, é assim mesmo. Deus é 3 deuses. O Pai, o Filho, o Espírito, um único Deus. Deus é 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito manifesto em 3 pessoas. O Deus Filho é a voz que encarna a vontade do Pai no tempo. E o texto diz que o Espírito de Deus na criação se movia sobre a face das águas. A pessoa do Espírito, que é Deus como Pai, como Filho, é o vento que coloca em curso a vontade do Pai na encarnação da voz do Filho. Lindo isso. É uma comunidade trabalhando desde a criação. Os pais da igreja chamavam isso de pericorese. Pericorese era uma dança da antiguidade, uma dança de roda, uma brincadeira que se fazia aonde as crianças davam as mãos e brincavam rodeadas, e dentro da roda sempre uma pessoa estava na brincadeira, sendo a principal da brincadeira. A pericorese foi a figura que na antiguidade os pais da igreja acharam para descrever a Trindade. Uma linda dança, inexplicável. Uma linda dança da Trindade, da comunidade de Deus na história, agindo em nosso favor. Santo Agostinho, quando falou da Trindade, disse: se você me perguntar, eu sei. Se me pedir para explicar, aí eu já não sei mais. Isso é a Trindade. Se você me perguntar na sala de aula sobre a Trindade, eu te digo. Se você na sala de aula lá no seminário me pedir para te explicar, aí eu já não digo mais. Porque é um grande mistério. Um Deus eterno, uno e comunitário, que age na história como o Pai que tem a vontade de agir. O Filho que encarna a vontade do Pai na voz dessa ação, na voz ativa dessa ação. E o Espírito, que é o vento que sopra a vontade do Pai na encarnação da voz, que é o Filho. Vá para o Novo Testamento, veja João 15, a parábola da vinha. O agricultor que planta com a sua vontade a videira perfeita no mundo, que é o Filho, colocando a imagem do Pai, a vontade do Pai eterno, visível e acessível no mundo, nos fazendo ramos, vontade do Pai, ramos que são seivados pelo Espírito Santo, até que os frutos do Pai, por meio do Filho, na seiva do Espírito, apareçam no mundo caído para restaurar o caos
e colocar ordem, devolvendo no mundo o fruto que foi roubado no Éden. Esse é o grande mistério do Evangelho. Deus é uma comunidade agindo. E por isso, se é que existe esta palavra para nos definir, se você quer encontrar algum propósito que não é pragmático, porque não tem a ver com você e com as suas realizações, mas se você quer encontrar um propósito para a vida que se desdobre no casamento, porque senão o casamento será um pragmatismo de 10 passos para dar certo. Mas se você quer encontrar um propósito para a vida, que é a priori da própria vida, que se desdobra em ser marido, em ser esposa, em ser casal, em ser filho, em ser pai, em ser mãe, em ser profissional, funcionário, gastador de dinheiro, você precisa encontrar na comunidade Deus e na ação do Pai, na voz do Filho soprada na vida que nós temos pelo Espírito Santo de Deus. Agora você entende um pouco melhor quando você chega no famoso texto de Gênesis 2, 24. Deus está criando. O Deus Pai na vontade, o Filho encarnando a voz, e o Filho colocando essa voz encarnada, que é a vontade do Pai no mundo. Ele está colocando ordem no caos. A terra que era informe agora tem forma, e por isso agora nela há um ecossistema equilibrado. E agora aquele lugar que não tinha ecossistema e por isso era inabitável, agora pode ser habitado. Não precisa mais ser vazio, porque a voz do Filho, trazendo a vontade do Pai no sopro do Espírito, põe ordem no caos. Põe ordem no caos. Por isso que o caos se estabelece em nós todas as vezes que o Filho para de falar em nossas vidas. Já brigou no seu casamento? Sabe aquelas brigas que vão 2, 3 semanas e ninguém consegue pedir perdão porque nem sabe onde começou? De gente arrogante. Aí você já está dormindo no sofá há 2 semanas, sua mulher não deixa entrar no quarto. Aí você sai do trabalho no fim do dia, qual é o último lugar que você quer ir? Para casa. Porque a casa está como? Está um caos. Porque vocês pararam de ouvir a voz do Filho no sopro do Espírito, que traz a vontade do Pai. Personalizaram a vida em vocês, se tornaram os seus próprios propósitos de vida. Quando a Trindade faz essa linda dança, colocando ordem no mundo, tudo que era caos vira ordem, e tudo que era inabitável se torna espaço de perfeita, possível e prazerosa habitação. Só por isso agora o restante da narrativa do Gênesis pode ser trabalhada num preenchimento. Olha que lindo. Agora o triuno Deus, na sua pericorese, na sua dança, ele vai preencher o mundo com uma fauna, com uma flora, com uma bios humana, com um homem, com uma zoé, com uma vida interior deste homem, representando a imagem e semelhança de Deus visível no mundo agora. A imago Dei dele. A comunidade de Deus agindo, antes que pudéssemos fazer, antes que pudéssemos nos mover. Gostando daquela música que a gente canta na igreja, não sei se é que vocês cantam, que Deus falava de nós antes mesmo de nós falarmos, né? Antes de eu falar, Deus fazia alguma coisa sobre mim, já não lembro a música. Cantava sobre mim. Dançava a dança da pericorese sobre a minha existência. Agora eu chego em Gênesis 2:24. Eu entendo melhor isso. Porque diz que nesse preenchimento, onde o Deus triuno criou um mundo, esse mundo perfeito, preenchido pela sua vontade, trazido à realidade pela voz do Filho no sopro do Espírito. Neste mundo há um homem, neste mundo há uma mulher, neste mundo existem indivíduos distintos, mas que carregam a mesma identidade, a imagem e semelhança de Deus. E Deus dá a esses indivíduos uma caracterização. Ele diz a eles, Gênesis 2:24, por essa razão, que razão ele acabou de dizer antes, por a mulher ser o complemento de Adão, que Adão encontrou na criação de Deus. O que Adão procurou no jardim e não achou, ele só encontrou no Criador do jardim, a mulher, que então é osso dos ossos, carne da carne, o âmago, está lá em Eva para Adão. E por essa razão, por esse complemento, esse encaixe maravilhoso, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e eles se tornarão uma só carne. O homem deixará pai e mãe, e ele se unirá
a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Por que Deus manda Adão e Eva fazerem isso? Porque este é o propósito do casamento. Não, Deus não está no empreendimento corporativo que ele tem que alcançar algum propósito. Ele basta em si mesmo. Se Adão e Eva não se tornarem uma só carne, Deus não deixa de ser Deus. Se Adão e Eva não se tornarem o que o texto está dizendo que Deus os ordenou que se tornassem, Deus continua a ser quem é. Deus não precisa da ação do homem e da mulher. Deus não está no empreendimento de alto rendimento para fazer a humanidade ser o que ele precisa que a humanidade seja, para que ele seja quem é. Não, ele está bem, obrigada. Se o seu casamento der errado, Deus continua quem é. Se você se divorciar esse ano da sua esposa, do seu marido, Deus continua sendo Deus. Na verdade, a igreja tem muito mais medo disso do que Deus, porque Deus entende muito mais a queda e a humanidade do que a gente entende. Nós categorizamos muito mais a vida em seus propósitos do que o Deus triuno, porque ele não precisa do cumprimento dos nossos propósitos para ser quem é. Então por que Deus manda o homem e mulher se juntarem? Porque esse é um desdobramento natural de quem ele é. Não há outra maneira de ser, não há outra forma da criação se desaguar na sua continuidade. Deus não está convidando o homem e a mulher para um plano maravilhoso de empreendimento humano para que a vida dê certo. Deus só colocou-os lá e disse a eles que na dança da triunidade, que coloca tudo em movimento, o desaguar natural de uma humanidade que ali habita é revelar a vida da forma que ele é. E como ele é, um Deus uno, vivendo em uma comunidade de profundo amor. Um Deus único que reparte, porque ao passo que é único, é triuno, é um em trindade. A palavra que Moisés usa para descrever esse desdobramento da maravilhoso de quem Deus é no homem e na mulher é a palavra errad. A palavra errad é a palavra hebraica para o numeral 1 na língua hebraica, que na língua hebraica, tal qual na língua portuguesa, pode ser percebido como um numeral simples ou um numeral composto. Você pode falar uma mesa ou uma mesa num conjunto de 4 cadeiras. Pode ser um numeral simples ou um numeral composto. Essa é a mesma palavra que o mesmo Moisés, autor de Gênesis, vai usar em Deuteronômio 6, quando ele diz: creia em Israel, o seu único Deus. Creia em Israel na sua errad. Creia em Israel na sua unidade múltipla. Creia em Israel no seu Deus composto, que é um. Esse é o mistério da fé judaica. Esse é o mistério da fé cristã, que nós compreendemos e os judeus não. Esse é o mistério que trouxe luz à redenção. Esse é o mistério que distingue a nossa crença de todas as outras crenças. Um Deus que tem vontade revelada num Filho que se faz homem no sopro do Espírito. Um Deus que é um, sendo 3. Um Deus que é 3, sem nunca deixar de ser um. Moisés diz: creia em Israel no seu Deus. Que Deus, Moisés? No triuno Deus, no Deus singular e composto, no Deus múltiplo que é único. Agora você talvez entenda porque Moisés usa essa palavra aqui para descrever Adão e Eva e o seu matrimônio, você pode chamar assim também. Deus descreve Adão e Eva aqui numa união de errado. Porque o que Deus está fazendo com Adão e Eva, porque não há outra coisa a fazer, é revelar por meio deste casal, deste homem e desta mulher, criados como indivíduos. Como indivíduo é Deus, que não há como
ser criação do Deus indivíduo, múltiplo, sem ser tal qual ele, um indivíduo que se expressa numa multiplicidade comunitária. Isso é o casamento. A vida cristã, ela só pode acontecer, e a vida humana, ela só faz algum sentido quando indivíduos expressam na plenitude da sua existência a vida em profunda comunidade. Por isso que o mundo é caótico. Por isso que toda tentativa de pragmatizar o mundo vai nos levar inevitavelmente para uma individualização, uma personalização de nós. E nós perderemos o propósito da vida, que é a priori de nós, que vem antes de tentarmos qualquer coisa. Perderemos o propósito da vida, que é revelar Deus no mundo, como Ele é, em comunidade. Uma comunidade que se torna Veja, o Novo Testamento o tempo todo vai falar disso. De uma comunidade que é em Cristo. De um casamento que precisa encontrar a sua unidade em Cristo. Somos pessoas diferentes, seres humanos com idiosincrasias das nossas individualidades, potencializadas pelo pecado que habita em nós. Mas a vida humana só encontra sentido na redenção, porque a redenção nos lembra que nós não fomos chamados para sermos indivíduos, mas que fomos chamados para expressar a nossa individualidade em uma comunidade. Então deixa eu te dizer, o propósito do seu casamento não é estar com a sua esposa em harmonia, mas estar com a sua esposa em harmonia é um resultado direto do que você é em Deus na criação primeira. E não ser assim trará para você muito cansaço e muito desespero. Por isso que o texto vai dizer assim, para irmos para o final: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Adão olhava para Eva, Eva olhava para Adão, e eles estavam bem ali, num jardim virgem, contemplando uma nudez virgem. Eles estavam lá. Porque Adão olha para Eva, Eva olha para Adão. E aqui é uma teologia bíblica até do porquê usamos roupas, porque perdemos isso. Porque quando Eva olha para Adão, nesse primeiro jardim, que deságua o ser de Deus por meio da relação dos dois, uma comunidade de indivíduos. Porque quando Eva olha para Adão nesse ambiente, e Adão olhava para Eva nesse ambiente, sabe o que eles viam? Deus. A imagem de Eva na sua individualidade, a imagem de Adão em sua individualidade, não eram o assunto da relação no Éden. A imagem de Deus em Adão e a imagem de Eva em Adão era o assunto do primeiro jardim. E quando Adão olhava para a mulher, Adão via um Deus, Pai, que cria pela sua vontade, encarnada na voz do Filho, que coloca tudo em curso por meio do sopro do Espírito. Adão vê em Eva um Deus único que se expressa em comunidade. Eva vê em Adão a linda dança da pericorese, uma linda comunidade de amor, uma linda comunidade de misericórdia que se expressa na vida de Adão. Quando ambos se unem em uma só carne, não há outra coisa a ser senão ser o que Deus é: unidade em comunidade. Unidade em comunidade. Qual a implicação disso para essa noite? Uma única implicação eu gostaria que você guardasse. Se você sobreviveu à pandemia, você já é um vitorioso. Se o seu casamento sobreviveu à pandemia, você já é um vitorioso.
Mas as crises virão, estão chegando. Se não estão chegando, chegarão já já, fique calmo. 22 está aí para isso. Isso é o ambiente de um matrimônio com pessoas pecadoras, personalizadas pela sua individualidade, pragmatizadas por esse mundo cheio de busca por propósitos, que resiste em deixar que o casamento seja um ser natural do que Deus é. Comunidade das individualidades. Mas quando essa crise chegar, se já não está aí, e você chegar à conclusão: está difícil, Joel, minha mulher não me dá trégua, ela é difícil. É aquelas mulheres cebolentas que só reclama, sabe? Conhece? Não aguento mais, vou embora, Joel, não aguento mais essa mulher. É aquele marido ogro, chato, que só quer saber de ver o Palmeiras no Mundial, não aguenta mais, quer ir embora. Você vai tentar justificar todas as crises que estão aí ou chegarão nas personalizações das individualidades, porque esse é o mundo que está te empurrando para viver, tentando imaginar o que não está nela que deveria estar, e o que não está, que nunca deveria ter estado ali. Ela fará o mesmo em relação a você. Vocês se acusarão, vão sentar na frente do pastor Fábio, vão falar: Fábio, por que ela, por que ele? Aquela conversa cansativa, que não termina nunca. Ouça, lembre-se, essa é a única implicação. Quando esse dia chegar, o seu problema não será com a sua esposa, quem ela é ou deixa de ser. O seu problema não é com o seu marido, o que ele faz ou deixa de fazer. Isso é só um jeito personalista de tentar resolver os seus problemas numa cultura de propósitos, de pragmatismos individuais. O seu problema, na verdade, é um problema profundo com a imagem de Deus. O seu problema é com Deus, com quem Ele é, com o que Ele faz e com o que Ele decidiu desde a criação representar por meio da humanidade enquanto nos reúne em comunidade. Quando você olhar para a sua igreja e disser: não gosto mais da minha igreja ficou chata, o Bruno está desafinando demais louvor, a mensagem não está legal, não tem mais uns programas que tinha antes que eu gostava, estão cobrando agora 15% no dízimo, não gosto mais da minha igreja. Escute, o seu problema não é com a igreja. Você vai tentar personalizar o seu problema na igreja. No mundo dos pragmatismos, dos propósitos individuais, você tentará fazer. Eu faço. Meus filhos fazem com o videogame, com a escola e com o cabelo. O seu problema é com Deus, porque você é resultado de uma criação, de uma dança eterna, comunitária, uma linda comunidade de amor que fez você, fez a mim, fez a sua esposa, o seu marido, para que juntos expressássemos esse Deus na história do mundo. Quando você quiser expressar por si mesmo, você não está rejeitando o seu marido, nem a sua esposa, nem a sua igreja. Você está rejeitando Deus. Meu conselho: se você tem uma crise no seu casamento hoje, antes de procurar o seu pastor, a sua esposa ou o seu marido, se você de fato conhece o Evangelho e o Cristo do Evangelho, vá dançar com a Trindade. Seja por um instante o centro da roda da pericorese e pergunte para o seu Deus: aonde foi que eu parei de amar o Senhor como deveria? Aonde foi que eu parei de revelá-lo como eu fui feito para fazer? E quando você sair do meio da roda,
não haverá outro resultado direto que não ser como Ele é, uma linda, perfeita e misericordiosa comunidade de amor profundo. Senhor Jesus, louvo ao Senhor por esta noite. Louvo ao Senhor pela sua ação maravilhosa e amorosa no mundo, na minha direção, permitindo que eu, enquanto indivíduo, fizesse parte de um povo maravilhoso que é o seu povo. Louvo ao Senhor, porque um dia o Senhor deu a cada um dos que estão aqui a graciosa oportunidade e o maravilhoso privilégio de expressarmos isso como família também. Não apenas a família estendida da fé, mas a família do lar, do casamento, da paternidade, da maternidade. Jesus, obrigado, porque tudo isso só é possível, não porque isso é um propósito a alcançarmos, mas tudo isso é possível porque isso é resultado direto de uma herança que temos, a herança do Deus triuno que nos criou, que nos salvou e que está trabalhando em nós e não vai parar até o dia perfeito. Se há nesta noite alguma crise estabelecida neste salão com estes casamentos, ou se um dia haverá, eu rogo ao Senhor do alto esclarecimento a cada um de nós, para sabermos que isso não vem dos nossos problemas, mas isso vem do nosso problema com o Senhor. Perdoa-nos por tentar personalizar a nossa espiritualidade para nos desculparmos, e nos ensina a encarar de frente o quanto ainda não somos tudo o que no Senhor, por meio do Teu Filho, no sopro do Teu Espírito, já poderíamos ser. Uma grande comunidade de amor na união das nossas individualidades. Obrigado, Jesus. Obrigado.